O marido de Kristi Noem gosta de se vestir com roupas femininas, usando seios falsos grandes e tudo mais, e o mundo político está reagindo a isso. Kristi Noem foi recentemente demitida do cargo de secretária do Departamento de Segurança Interna. Nós a conhecemos. Ela é meio que uma Barbie da deportação, se você quiser chamar assim, meio aquela figura animada dos Dakotas. E aí, pessoal, ela admitiu publicamente ter matado seu cachorro em uma autobiografia. Uma mulher estranha que teve algumas semanas difíceis, sabe? Perdeu o emprego e tudo mais. E agora ela está, você sabe, sendo investigada, essas coisas, e agora o casamento dela virou o foco da mídia. Com razão, porque todos nós descobrimos que era um segredo de polichinelo que o marido dela gosta de se vestir com roupas femininas e usar seios protéticos grandes e falsos. Ele se chama de Bimbo Online. Ele faz parte da comunidade Bimbo Online. Você sabe, cada um com seu gosto, né? Não sei como é em Dakota do Sul, talvez devessem se mudar para Bushwick ou Silver Lake, Los Angeles. Tem alguns bairros onde a família Noem pode prosperar. Acho que não é nas Dakotas, e com certeza não é perto da Casa Branca. Mas vamos acompanhar. A reação emocional da Fox News à notícia de que o marido de Kristi Noem é um crossdresser. Vamos dar uma olhada. A ex-secretária de Segurança Interna Kristi Noem pede privacidade e orações hoje à noite. Ela estaria abalada por um relatório que afirma que seu marido leva uma vida dupla como crossdresser. O correspondente nacional sênior Rich Edson traz os detalhes hoje à noite. Boa noite. Boa noite, Brett. A ex-secretária de Segurança Interna Kristi Noem e o presidente Trump comentam um relatório sobre as alegadas atividades online do marido de Noem. Um porta-voz disse ao The Daily Mail que ela está devastada, que a família foi surpreendida e pede privacidade e orações. O presidente Trump disse ao veículo que não sabia de nada, acrescentando: "Uau, sinto muito pela família. Se for esse o caso, que pena." A gente queria que o Trump tivesse falado mais aqui, né? Quando Robert Mueller morreu, ele era um homem ruim, e estou feliz com isso. Estou feliz que ele não possa mais machucar ninguém. Ele feriu muitas pessoas. Resposta bem política do Trump, bem diplomática. Sinto muito pela família. Se for o caso, não é tão ruim. Não sei nada sobre isso. Blá, blá, blá. Meio que, sabe, pisando em ovos, enrolando. Você queria que o Trump simplesmente dissesse: "É por isso que eu demiti ela." Sabe, ela tem peitos menores que o marido dela. Eu disse que não podemos ter alguém cujo marido tem peitos maiores que ela, pois isso não é boa imagem para o governo. Queremos um país onde todo mundo no governo tenha os maiores peitos da família. O Daily Mail afirma ter recebido centenas de mensagens entre Brian Noem e 3 mulheres de um site onde homens se vestem de mulher. Ele postou várias dessas fotos e escreveu: segundo a publicação, Brian Noem enviou $25 mil em pagamentos virtuais a mulheres da comunidade. Brian Noem não negou as conversas explícitas, mas garante que nunca comprometeu a segurança nacional enquanto sua esposa era secretária, apesar do possível risco de chantagem. Citação é: "Eu não fiz comentários desse tipo. Nada que levasse a isso." Brian Noem administra uma agência de seguro agrícola. Ele e Kristi Noem se casaram em 1992. Eles têm 3 filhos adultos. No começo do mês, Trump removeu Noem do comando do Departamento de Segurança Interna após audiências no Congresso. Ela teve dificuldade em responder se tinha um caso com Corey Lewandowski, um assessor de alto escalão, enquanto o marido estava atrás. É mais um capítulo nessa história sobre o caso dela com Corey Lewandowski, também ligado ao governo Trump. Ela também foi questionada sobre mais de $200 milhões em campanhas do Departamento de Segurança Interna com sua participação. Os democratas estão investigando aquela empresa que recebeu dinheiro nesse contrato. O presidente nomeou Noem como enviado especial para o SHIELD, as Américas. Brad, todo tipo de história hoje. Rich, obrigado, tudo certo. Eu adoro esses tipos figurões engravatados da mídia tradicional, da Fox News, esses tipos clássicos, sem personalidade que todos nós já vimos nos noticiários a cabo, há décadas e décadas. Ter que responder a uma história como essa, ter que dizer, bem, aparentemente, o que as pessoas estão chamando de prostituta, crossdresser, bimbo, furry e, bem, Kristi Noem nega todas as acusações de que sabia o que seu marido estava fazendo. E aparentemente, ele está usando seios de silicone grandes debaixo da camisa. Sabe?
O presidente Trump respondeu hoje ao relatório sobre os peitões gigantes. Mas isso é algo que ninguém está realmente negando. As pessoas estão negando que sabiam disso. Mas Brian Gnome, o homem em questão aqui, não está negando isso. Kristi Gnome não parece estar negando isso. Então deve haver uma montanha de evidências irrefutáveis de que ele, gosta de se vestir como uma mulher e, você sabe, exibir os peitões. E que aparentemente ele comprou o silêncio dessas mulheres com quem estava conversando, em salas de bate-papo. Sobre essa comunidade eu não sei o suficiente, eu respeito, o direito de existir, mas eu não sei o suficiente sobre essa comunidade, então eu não sei. Eu presumo que sejam caras conversando com outros caras, mas acho que também há mulheres que gostam de caras se vestindo do jeito que Brian Noem gosta de se vestir. Vamos dar uma olhada, em algumas fotos para mostrar para vocês o que tem. Mas, e eu acho que, sabe, talvez, eles o chantagearam e ele teve que pagar $25 mil. Mas eu adoro isso. Ele também disse algo como, bom, eu não, mas, eu realmente paguei essas mulheres para ficarem quietas. Eu realmente tive essas conversas, porém, eu não. Sabe, nenhuma delas envolveu qualquer risco à segurança nacional. É como se dissessem, diga qual é o plano para o Irã ou postaremos suas fotos comprometedoras no Reddit. Esse é o tipo de chantagem? Isso vai colocar a segurança nacional em risco? Qual é o plano para o Estreito de Hormuz? Conta pra gente, peitões, hein, Deus? Mas você sabe, obviamente, os republicanos são muito espertos. É aí que fica decepcionante, blá blá. E aí alguns deles estão falando sobre como, você sabe, a família Noem quer privacidade. Se a gente olhar aqui, a grande Nancy Mace disse, a mídia quer abordar o drama pessoal e as indiscrições de Brian e Kristi Noem. Vou falar sobre quem está sendo deportado, quem recebeu dinheiro e quem rouba dos contribuintes, prioridades distintas. Vamos focar no essencial. Esse é o cara do uniforme de trabalho. Não sei se você já viu. Ele pode ser irritante, mas, segundo ele, uma transgressão hilária às normas rígidas de gênero deixa de importar. Vocês são uma piada, então faz sentido. Quero dizer, essas pessoas, sabe, elas realmente focaram muito em toda essa coisa, banheiros para trans, meninas trans e, sabe, esportes femininos e isso e aquilo, e, sabe, muita conversa sobre gênero. Basicamente, foi isso que fez Trump vencer. Kamala Harris era a candidata do DELU, Donald Trump está do seu lado. Então você não está nessa plataforma. E isso é uma grande parte da ideologia do seu partido. Nesse ponto, você não pode simplesmente dizer, e daí? Então o que temos é pessoal para eles. Não se preocupe com isso. Também, nos dias de hoje, a ideia de que algo tão escandaloso vai vir à tona sobre alguém na política e a gente não vai falar sobre isso é insano. Tem espaço para ambos, tem espaço para ambos. Tem espaço para falar sobre deportações e fraudes, e também para falar sobre os grandes seios de plástico de Brian Noem. Podemos fazer as duas coisas, mas você sabe como essas pessoas agem. São hipócritas sem vergonha nenhuma a essa altura. Esse tipo de gente, de Washington, como Nancy Mace, é bem engraçado. Mas olha isso, então, isso aqui está um pouco. Bem, nós vamos. Depois veremos um artigo do Post, mas aqui está o Daily Beast. Pessoas da esquerda, principalmente na mídia, estão caindo em cima disso. Sabe? É uma jogada fácil, é um passe para a enterrada, é uma cesta fácil, sabe? Para eles simplesmente detonarem a direita por causa disso. Mas vamos dar uma olhada nisso. Aqui está o título do artigo. MAGA revela sinais de alerta e o casamento de Noem com o marido fetichista. Eles colocaram um gráfico engraçado e mais informações dizendo o seguinte: o segredo mais mal guardado de corrente contínua não era o suposto caso de Kristi Noem, mas seu casamento nada convencional. Novamente, Kristi Noem teria tido um caso com Corey Lewandowski. Diz isso. Membros próximos do presidente Donald Trump disseram ao The Washington Examiner que muitos insiders achavam que Brian Quote, marido da ex-secretária de Segurança Interna, era gay ou tinha algum acordo próprio.
Mesmo antes de uma reportagem bombástica do Daily Mail revelar que ele era um bimbo online que enviava fotos de si mesmo usando seios falsos e leggings justas para profissionais do entretenimento adulto, isso explica as mulheres. Entendi, ele está conversando com estrelas pornô. Entendi, ok. Então ele está conversando com o tipo garotas do OnlyFans e ele diz, olha, veja o seu, você vê o meu, ok. Mas pelo que parece, de acordo com o Washington Examiner e suas fontes internas. Pessoas do governo Trump achavam que ele era gay, então provavelmente pensavam isso mesmo. Talvez ele não seja gay, só esteja falando com mulheres do OnlyFans, estrelas pornô, não sei. Então, fotos dele usando seios falsos e leggings justas para profissionais do entretenimento adulto, supostamente pagando milhares de dólares. Admito que estava errado. Aparentemente, não foi um pagamento por chantagem, porque ele está dizendo que não houve chantagem, que ele estava bem. Então ele estava gastando, pode ter gastado 25 mil dólares, porque eu ouvi dizer que as garotas do OnlyFans cobram um valor extra se você quiser mandar mensagem para elas. Então esse cara deve ter gastado 25 mil dólares enviando mensagem direta para a estrela pornô, profissionais do entretenimento adulto e enviando a eles fotos dos peitos falsos dele. Agora vamos à foto abaixo. Mas, todo mundo assumiu que eles tinham um casamento fora do convencional porque ela estava em um relacionamento com Corey Lewandowski. Uma fonte identificada como alguém próximo à Casa Branca disse ao The Examiner na quarta-feira. Agora, essa é a foto que eu adoro isso. Eles ainda borram os mamilos, é muito engraçado, tipo, nem é só um cara com balões de água embaixo da camisa, é literalmente um cara com balões de água embaixo da camisa. E eles ficam tipo, tem que borrar os mamilos, preciso manter isso em PG-13 aqui. Sim, então essa é a foto. Ele é, sabe, um cara estranho, tá usando uma calça de licra rosa, não é lá essas coisas. Aí diz o seguinte, a suposição era que ele estava de boa com isso por algum motivo, ou seja, o marido dela estava de boa com o fato de ela estar em um relacionamento com Corey Lewandowski porque ele era gay ou tinha algum tipo de acordo. Ninguém, nem nos sonhos mais loucos, imaginava isso. Outro aliado de Trump compartilhou a mesma opinião ao veículo. Ela era delirante, disseram. Todos em Washington sabiam o que ocorria. Embora muitos insiders do MAGA suspeitassem do casamento de Noem, a verdade ainda chocou. Um funcionário do governo disse ao Examiner, Brian não era muito presente, todos sabíamos disso, mas nunca ouvi nada assim. Então, aqui estão juntos. Este é ele, sem peitos. Ele fez uma mastectomia antes desse evento de gala, aparentemente. Noem estaria em um relacionamento de anos com seu ex-conselheiro de fato, casado, Corey Lewandowski. Enquanto o suposto casal viajava pelo mundo em um Boeing 737 de luxo alugado, com quarto privativo, Brian Noem, magnata dos seguros, participava de comunidades online como Jason Jackson, seu nome de tela. Fotos publicadas pelo veículo mostram ele enchendo balões dentro de uma camisa justa para dar a aparência de seios grandes, enquanto faz pose com uma expressão de biquinho, fazendo um pouco de duck face. Outras imagens mostram ele usando shorts de ciclista rosa-choque e em tons pastéis. Até Trump soube do caso de Noam com seu ex-gerente de campanha e fontes disseram ao The New York Post que o presidente costuma contar uma história sobre Noem e Lewandowski. Bebendo da mesma lata de refrigerante, o homem de 79 anos, conhecido de germofóbico, chamou isso de uma pista óbvia. Você não pode fazer isso, é evidente, Trump teria dito, segundo fontes do The Post. Você não pode fazer isso. Todos vão saber que está traindo seu marido gay. Após a reportagem do Mail, Trump disse ao veículo que ficou surpreso ao saber que a família Noem confirmou o artigo bombástico. Ele confirmou, como já vimos. A ex-governadora disse estar arrasada com as notícias sobre o alter ego crossdresser de seu ex-namorado do ensino médio. A senhorita Noem está devastada. A família foi pega de surpresa com isso e pediu privacidade e orações neste momento. Essas pessoas, cara, elas são simplesmente Deus, cara. Quero dizer, isso só me faz lembrar, tipo, obviamente, agora nós sabemos. A rainha enrustida muito famosa da direita é Lindsey Graham. Sabe, ele tem aquele sotaque sulista, ele é tipo uma dama do sul. Ele soa como uma mãe que faria uma torta de maçã pra você. Eu simplesmente amo Israel. Eu amo Israel. E a gente sabe que esse cara tá na pista. Para alguns caras que querem botar um pouco de carne em cima dele,
sabe, um pouco de carne nele. Todo mundo sabe disso sobre Lindsey Graham, sabe? Ele é um falcão belicista, saidinho, é assim que a gente chama ele. Ele é um falcão de guerra animado, né? Mas esses caras, esse pessoal da direita que parece bater sempre nas questões de, sabe, casamento gay, homossexualidade, questões transgênero, seja lá se são questões de banheiro, ou se tem a ver com esportes, ou sabe, qualquer outra coisa. Eles batem muito nessas teclas. E não estou dizendo que a esquerda não faz isso também. Eu venho sendo muito crítico com a esquerda há anos, por causa da obsessão deles com política identitária. Mas, ultimamente, quem tem focado nessas questões são mesmo as pessoas da direita, do grupo Trump-MAGA. E muitos desses caras têm esqueletos no armário. Sabe, já ouvimos histórias de políticos conservadores homofóbicos fazendo algo com um cara em banheiro de posto, né? E agora tem isso, tem o marido da Kristi Noem e eles estão nesse relacionamento aberto de novo. É tudo bem, cara de Brooklyn, é tudo bem coisa de liberal do Brooklyn. Estamos em um relacionamento aberto. Nossa, para se estupir, das. Bem-vindo ao Policule. Olha os peitos de balão do meu marido. Tipo, é tudo isso? É só um pouco de hipocrisia rolando aqui. Um pouco de hipocrisia agora. Aqui está Brian. Então, Brian, parece que os familiares de Noem estão comentando sobre isso. Como é um artigo no post, provavelmente será menos crítico do que o do Daily Beast. Mas, diz aqui, os membros da família de Brian Noem estão esperando que ele finalmente deixe sua esposa, ligada ao Departamento de Segurança Interna, depois da humilhação máxima causada pelo suposto caso dela com o principal assessor. Então isso é de 6 de março, certo? Então era a família dele reagindo. Você sabe, ela está traindo ele com Corey Lewandowski. Eles acham que ele ficará no casamento por sua fé cristã e compromisso com os votos. Cara, isso parece engraçado agora. O compromisso dele com seus votos e sua fé cristã é por isso que ele está ficando com essa esposa infiel. Não, é porque ele também tem os próprios rolos dele. Ele está mandando mensagens para sua atriz pornô favorita. Ele está preparando os balões, pegando a bicicleta rosa, vestindo o short de ciclista rosa justo. Meu Deus, é inacreditável, cara. Mas, você sabe, está escrito aqui, vamos voltar, ele disse. Há cerca de 20 anos ele decidiu que era sua missão dada por Deus apoiá-la em tudo o que ela decidisse. Ele aguentou a humilhação. Vamos ver se continua com ela. Parece que meu camarada tem fetiche por isso. Então, não é surpreendente que ele esteja disposto a aguentar a forma como ela o humilhou, porque ele gosta de ser humilhado. Claramente, aparentemente, ele gastou $25 mil fazendo isso. Quero dizer, pessoal, isso vai acabar feio, cara. Acho que vamos para essa esquerda. Os democratas ficarão no poder por um tempo, começando nas eleições de meio de mandato, e em 2028 um democrata deve ganhar. Não acho que J.D. Vance ou Marco Rubio vão ganhar. Se essas forem as opções da direita, pode surgir um paleoconservador, America First, anti-guerra e anti-Israel, talvez Tucker Carlson se candidate, já que ele tem aparecido bastante na mídia. Acredito que os democratas vencerão em 26 e 28, depois a direita retornará ao poder. Depois disso, o pêndulo vai continuar balançando de um lado para o outro até que nosso país inevitavelmente pereça. Ou, sabe, tomara que não, mas enfim. A administração Trump agora, porém, está só ladeira abaixo, está indo, e a gente sabe que Trump não tem medo de demitir pessoas, né? Mas quero dizer, essa mulher que basicamente, essa é outra coisa, tipo, Nancy May diz, vamos falar sobre quem está sendo deportado, quem está roubando dos contribuintes, blá, 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 né? Tipo, quero dizer, talvez ela esteja, acho que ela está falando sobre, sabe? Será que Kristi Noem deportou pessoas, blá, blá, blá? Tipo, ela recebeu dinheiro? Ela está roubando dos contribuintes? Talvez ela queira dizer que estamos focando nas questões erradas sobre a vida da Kristi Noem, como indiscrições e transgressões. Ainda acho que essa mulher é o rosto do movimento de deportação. Ela e Stephen Miller, além do Trump, são os principais. Eles são as duas figuras centrais nas operações do ICE e, sabe, no fortalecimento do ICE. Em financiamento, pelo grande e belo projeto de lei e questões como deportações, eles lideraram essas ações, especialmente em relação às deportações. Tipo, Trump derrotou Kamala na questão das deportações, na imigração.
Tipo, eu não sei se os métodos que eles estão usando para deportar pessoas são muito populares agora. Provavelmente não, mas em termos de tipo fronteiras fechadas, deportações em geral, essas coisas eram... Trump estava acabando com ela nessas questões, porque as pessoas queriam segurança nas fronteiras. As pessoas neste país não querem milhões de imigrantes ilegais. E certamente não querem milhões entrando ano após ano, como estava acontecendo sob Joe Biden, certo? Então ele vence nessa questão da deportação, aí eles começam a realizar as deportações, eles reforçam o ICE, começam a enviar o ICE para cidades democratas, para fazer batidas e você sabe, deter pessoas e mandá-las para Alcatraz dos Jacarés e para Sicot e coisas do tipo. E essa mulher é uma das principais figuras dessa política e agora ela foi demitida, está envolvida em um escândalo de fraude. Ela estava traindo o marido com outra pessoa do governo Trump, que também está sendo investigado. O marido dela, com quem é casada desde os anos 90 e que ela traiu, se veste como uma periguete na internet e manda mensagens para garotas de programa, enviando fotos dos seus grandes seios de plástico. Então, quero dizer, sabe, em termos de imagem, não está indo bem para o governo, não está indo bem. Mas olha, eu acho que Kristi Noem, embora talvez ela não tenha um grande futuro na política, ela pode ter um grande futuro como barista ou, sabe, bartender ou tatuadora, o que ela quiser fazer. Ela, o marido e o namorado vão morar juntos em um bom apartamento no Brooklyn. Acho que terão uma vida boa, um renascimento. Ela vai pôr piercing no septo, ele pintará o cabelo de azul, todos terão.